Olá, falemos sobre agricultura de precisão. Neste vídeo gostava de falar sobre os índices de clorofila e a possibilidade de avaliarmos questões relacionadas ao solo, nomeadamente a interação que pode existir com a capacidade de germinação. Ora, reconhecem seguramente estes dois mapas e estamos aqui novamente no problema que é: arrancou a cultura e verificamos que há uma variabilidade muito grande de clorofila dentro da parcela. Valores muito altos de clorofila, valores mais baixos de clorofila, o porquê da razão de arranque tão diferenciado. No vídeo anterior analisamos os aspectos ligados aos equipamentos. Neste vídeo gostaria de analisar os aspectos relacionados com a capacidade de germinação. Ora bem, se verificarmos que na nossa amostragem que temos realmente que fazer neste ponto e neste ponto, pelo menos o máximo e o mínimo, podemos fazer noutros para confirmar e verificar se o processo é semelhante. Mas no mínimo teremos que verificar o que é que aconteceu para termos aqui um valor alto e aqui um valor baixo. Qual é a diferença entre os dois? Ora bom, sobre a capacidade de germinação, também é fácil de ver se a germinação foi uniforme ou não. Quando digo a germinação, a própria emergência. Como disse no vídeo anterior, basta uma régua de 3 metros, colocar a mesma numa zona, neste caso, mais alta de clorofila na parcela e contar o número de plantas que tenho nestes 3 metros. A partir deste número de plantas eu consigo extrapolar para o hectare, mas basta-me olhar para o outro sítio, neste caso com clorofila mais baixo, e verificar o porquê da diferença entre este e este. Será que o número de plantas é idêntico? Se é idêntico, então estranho. Porquê que estas plantas têm menos vigor, menos altura, menos desenvolvimento que estas que aqui estão? Todavia, se existirem menos plantas aqui, então temos aqui um problema de capacidade de germinação. Ora, será que as plantas, nestas condições específicas da parcela, tiveram uma capacidade de germinação diferente destas condições específicas da parcela? Ora bom, se nós repararmos, esta zona da parcela é uma zona mais argilosa, inclusivamente nota-se pela cor da terra. Aqui uma zona mais franca, diria franca, a franca arenosa, nota-se pela cor da terra. Portanto, se eu tive menor germinação aqui do que aqui, qual será a possível solução? Significa então que a minha parcela necessita, face às características diferentes do solo, talvez de uma abordagem diferente ao nível da sementeira. Talvez necessitemos, nos próximos anos, colocar maior densidade de semente nestas zonas mais esverdeadas, comparativamente a estas zonas mais azuladas. Pode significar que realmente as condições aqui sejam de germinação mais baixa, porque as plantas e as sementes, porventura, tornam-se mais inviáveis aqui do que aqui e, portanto, há que considerar esse aspecto. Quando eu falo de aqui para aqui, ou vice-versa, ou aqui temos mais plantas do que aqui e, portanto, há que perceber realmente o processo, qual é o solo que está a provocar esta diferença. Muitas vezes nós conhecemos que solos mais frios, normalmente a germinação é mais afetada do que solos mais quentes. Ou, se porventura solos com menos umidade, a germinação é mais afetada do que solos com mais umidade. E, portanto, há que perceber o processo, há que avaliar esta capacidade da germinação, a sua relação com o solo e, em anos seguintes, então, porventura, definir uma carta variável
de semente, de forma a colocar novamente mais semente nas zonas onde a emergência é mais afetada e a taxa de germinação é mais afetada. Portanto, em resumo, o solo pode condicionar a capacidade de germinação, há que avaliar, há que ir ao local e, se assim for, há que desenhar uma carta de aplicação variável de semente nos próximos anos.